Resumo da novela O Rico e Lázaro. Inscreva-se no canal e deixe o seu like para apoiar o canal. Nebuzaradan pergunta a Samu por que o chamou com tanta urgência. Ela o abraça e diz que só queria vê-lo. Desconfiado, ele pergunta se ela deu a poção para Kasaia, mas Samu nega, dizendo que precisa se concentrar em outra coisa. Samu se preocupa e pergunta se ele está dormindo bem. Ele diz que dorme em paz e espera que executem a costureira possuída, embora ache que o governador tentará impedir. Nebuzaradan reclama do governador e de Evil, dizendo que o trono da Babilônia deveria ser dele. Samu concorda, afirmando que o poder é para quem arrisca. Nebuzaradan diz que faria qualquer coisa pela coroa, e Samu responde que, com a ajuda dos deuses, isso acontecerá. Nebuzaradan comenta que sua esposa nunca lhe deu herdeiros, e Samu diz que é porque ela não está à altura. Nebuzaradan lembra que Kasaia é filha do rei, o que irrita Samu, que então o despede. Ravina conta a Arioque que Urzabun esteve em sua casa naquela noite. Rebeca diz que ele saiu no dia seguinte, apenas para encontrar a mãe, mas voltou sem vê-la. Joana acrescenta que ele queria ir à casa da lua, mas foi convencido a esperar. Matias diz que seu pai avisou Shag Shag, no dia seguinte, que Urzabun dormiu na casa deles, o que a deixou feliz. Zadok pergunta se Arioque acha que foi Shag Shag quem matou Shine. Arioque diz que precisa investigar mais, mas não acredita que tenha sido ela. Ilana lembra que o colar foi encontrado no quarto dela, mas Arioque destaca que não há confirmação de que ele o usava no dia do crime. Matias sugere que alguém poderia ter colocado o colar lá para incriminá-la, e Arioque considera essa hipótese. Zabaia diz que finalmente Urzabun apareceu para trabalhar, enquanto Urzabun diz que foi apenas buscar sua flauta. Darize chega e pergunta se pode conversar, mas Zabaia diz que está ocupado. Darize insiste, mostrando os cobres enviados pela sacerdotisa. Zabaia comenta que sua filhinha querida quer algo dele. Shag Shag e Dalila estão dormindo quando ouvem uma flauta. Urzabun, sentado na porta do calabouço, toca emocionado, fazendo Shag Shag chorar. Urzabun consola a mãe, prometendo nunca deixá-la sozinha. Elga diz que cada uma deve agir à sua maneira. Zelfa pergunta sobre a vida delas com os maridos. Talita diz que está bem e Samir afirma que o marido é prazeroso. Zelfa comenta que não há mal nisso, mas Talita diz que o sacerdote Fassur condena e ameaça com o inferno. Zelfa pede que ignorem, pois as escrituras não proíbem o cumprimento das obrigações matrimoniais. Talita sugere que Zelfa fale com o marido, e ela concorda. Urzabun continua tocando na porta da cela da mãe. Samu chega, e ele pergunta o que ela quer. Ela diz que veio ver Shag Shag, e Urzabun a acusa de querer tripudiar. Samu responde que ele estava certo ao dizer que ela nunca entenderia o amor de mãe, e que não se surpreende com o destino de Shag, pois ela sempre foi marcada pelo sofrimento. Ela ironiza, perguntando se ele acha que sua música pode apagar tanta dor e se continuará tocando no enterro da mãe. Urzabun, irritado, manda ela calar a boca e afirma que sua mãe é inocente e não vai morrer. Samu questiona o guarda por permitir que Urzabun ficasse lá e manda levá-lo. Enquanto é levado, Urzabun diz à mãe que, apesar de tudo, ela tem um coração, algo que Samu nunca teve. Shag Shag pergunta por que Samu o afastou, e ela responde que foi para protegê-lo, pois não queria que ele presenciasse sua execução. Shag pergunta o motivo da visita, e Samu diz que talvez seja a última chance de agradecer. Shag pergunta pelo que e Samu responde que graças a ela, descobriu que é um amor incondicional, sendo, por incrível que pareça, a pessoa mais próxima de uma mãe que teve. Ilana pergunta se o marido assumirá o lugar de Fassur. Ravina explica que não se trata de tomar o lugar, mas de ser o administrador da sinagoga, eleito pelo povo. Zadok diz que Fassur tem se afastado dos caminhos de Deus. Joana acha ótimo ter um líder guiado por Deus, e Rebeca alerta que se o pai dela enfrentá-lo, Fassur pode reagir com fúria. Dana teme que ele jogue sujo, e Joana teme pela segurança do pai. Zadok diz que embora Fassur seja louco, não chegaria ao ponto de matar. Ilana alerta que todo cuidado é pouco, mas Ravina pede que não se preocupem, pois ele está fazendo o que é certo. Durante os preparativos para o jantar, alguém bate à porta. Elga estranha uma visita tão tarde, e Tamir revela ter convidado o sacerdote Fassur. Samir diz que ele os ajudou muito, e Nicolau acrescenta que graças a Fassur terá uma noite tranquila. Fassur chega para o jantar. Daniel diz que amanhã, tentarão esclarecer as discrepâncias nos preços dos lotes. Mesak sugere visitar a oficina de Shine, mas Daniel prefere coordenar uma fiscalização simultânea em todas as reservas de ouro, especialmente as controladas por Beroso. Se encontrarem uma pepita marcada por Matias, saberão quem é o culpado.
Daniel pergunta a Sadraque sobre Dalila. Ele responde que está vigilante no calabouço e confiante de que será sua última noite difícil. Mesaque diz que continuará investigando a morte de Shaim para provar a inocência de Shag. Abednego pergunta sobre Lia e Naomi, dizendo que quer se casar com Naomi. Daniel aconselha cautela, pois o momento é delicado e suas ações podem atrair ainda mais inimigos. Abednego concorda, e Daniel destaca que o perigo pode vir de pessoas próximas. Para protegê-las, sugere que Asher fique de olho nelas. Zaque questiona Beroso sobre o que há de problema. Beroso diz que seus irmãos cometeram um erro e ele terá que consertar. Zaque se oferece para ajudar, e Beroso pede que ele informe que os irmãos erraram nos valores e que a conta será corrigida, garantindo também sua parte. Zaque concorda. Beroso reforça que não pode haver erros em outro assunto importante. Aspenais comenta com Arioque que nunca o viu tão abatido. Arioque responde que em guerra é matar ou morrer, mas lidar com a morte de alguém conhecido, condenado injustamente, é diferente. Aspenais pergunta se ele fala da costureira ou da adivinha. Arioque admite dúvidas sobre Dalila estar possuída. Aspenais sugere que o verdadeiro impacto veio de Shag, e Arioque admite que se tornaram amigos. Aspenais reflete sobre ele ter se envolvido com alguém em risco de morte, e Arioque diz que é um sentimento doloroso que não deseja nem ao pior inimigo. Nitocris pergunta ao filho sobre as aulas. Belsazar diz que foram chatas e não quer mais estudar. Nobonido alerta que assim, ele terá um futuro difícil, mas Nitocris concorda com o filho, dizendo que prefere não ouvir as aulas. Nabucodonosor questiona se Evil tem certeza de que há um traidor entre eles. Evil garante que sim, usando o método hebreu infalível. Ele explica que nem todo o ouro das minas chega às reservas reais. O rei lembra que Evil queria dizer isso na noite anterior, e Evil admite seu erro por imprudência. O rei pergunta como ele planeja expor o ladrão. Evil sugere esperar Daniel. Quando Daniel chega, o rei diz que seu filho já deu uma ideia. Daniel confirma e o rei pede detalhes do plano. Sadraque vai ao calabouço e diz ao soldado que passará a noite vigiando a cela de Dalila. Zaque vê Fassura à mesa. Helga pergunta onde esteve. Ele responde que com Joana e recusa comer, dizendo que certas presenças lhe tiram o apetite. Joana duvida que a adivinha seja assassina. Rebeca se sente mal, lembrando do choque ao saber do caso da mãe de Urzabum. Rebeca quer procurá-lo, mas Joana pede que fale com sua mãe antes. Dana comenta que Zaque se ilumina ao ver Joana. Joana diz que ele escalou a parede para vê-la. Nabucodonosor elogia o plano de Daniel, que explica que não há garantias, mas agirão simultaneamente para evitar que o ladrão destrua provas. O rei desconfia da cautela, mas Daniel alerta que o roubo exige acesso ao poder. Nabucodonosor confia no filho. Daniel e Evil reafirmam a amizade. O rei autoriza a investigação, e Daniel promete não decepcionar. Evil agradece pela lealdade e comenta com a esposa que Daniel é um grande amigo. Se você gostou do vídeo, não esqueça de ativar o sininho das notificações para receber o aviso de novos vídeos. Obrigado.